com a gravação para o YouTube e a transmissão direta pela TV, a TV Tweetcast, TV online. Estamos começando uma mensagem que se faz necessária nesse tempo que estamos vivendo, sobre um determinado tema em que as pessoas estão discutindo, inclusive se provocando uns aos outros, aos ministérios, uns ministérios a outros ministérios, e desviando a realidade teológica do tempo que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer, não é uma crítica, mas eu costumo dizer e especificar isso, que tem muita gente dando palpite que não é teólogo, não é especialista, não é mestre e não é doutor em teologia. São pequenos cidadãos comuns da sociedade que têm um pouco de conhecimento, muitas vezes obreiros, muitas vezes líderes, muitas vezes líderes, pastores, mas não são profissionais da área da teologia e ficam dando palpites, não sei se por maldade ou por interesse ou por ignorância, lá sei eu. Sei que estão debatendo na mídia e estão criando caso, e aqui eu fiz um pequeno trabalho para dar um basta nisto, para dar uma solução, um socorro às pessoas que procuram na internet sobre esse determinado tema. O tema fala sobre dízimos e ofertas. Eu quero ler esse trabalho e comentar com vocês. Portanto, prestem bem atenção, porque eu tenho que ser rápido. Nós estamos num programa de rádio, na Rádio Atualidade, www.radioatualidade.com.br, programa Cristo tem Poder, meu telefone é 9611-5599, área 51, e estamos sempre à disposição de vocês. Hebreus 7, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Aqui, neste versículo, nós notamos que dentre os filhos de Levi, diz aqui, os que recebem o sacerdócio. Nem todos os filhos de Levi recebiam o sacerdócio. E aí estão dizendo na mídia que só quem pode receber dízimo são os filhos de Levi, estão totalmente desviados da realidade. E se nem os próprios filhos de Levi, que não recebessem o sacerdócio, não poderiam receber isso. Nem todo levita recebia o sacerdócio. Nós entendemos isso aqui. No versículo 6 de Hebreus 7, 6, entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Vejam que desde lá do Antigo Testamento, nós estamos aqui no Novo Testamento, mas estamos falando de um assunto do Antigo Testamento. Já haviam outros meios de dizimar, já haviam outros meios no Antigo Testamento de dar o seu dízimo, de dar a sua oferta. Quem recebe o dízimo? Não precisa ser levita para receber o dízimo. A genealogia parou em Cristo. Precisa ser sacerdote, diz esses versículos aqui. Segundo a lei, a lei não muda. O que muda é a forma de sua aplicação. Então, o dízimo não foi eliminado. A oferta não foi eliminada. É ela que sustenta a igreja, a obra da salvação, que mantém as portas abertas e que ali se ensina, se orienta, consola e prega a palavra de Deus. Capacita as pessoas dando conhecimento das Escrituras Sagradas, ou seja, da mensagem que Deus deixou, escreveu e deixou guardada para nós.
dilemas de corrupção e desvios de interesses, dinheiro e poder. Isso tudo começou com Satanás no jardim do Éden. E ele ofereceu mais a Eva do que Deus tinha lhe dado, como fez também a Jesus Cristo quando este estava a forjar a nova aliança no seu sangue. Muitos que dizem entender de Bíblia dizem que o dízimo não é mais usado na nova aliança. Vejam esse detalhe. Mas fazem isso para roubar a Deus e os membros de outras congregações, em benefício dos seus ministérios, e isso é corrupção. A corrupção existe desde o princípio. A criatura humana caiu na conversa de Satanás, um corrupto, destruidor. Ele só sabe destruir, ele só sabe matar, roubar e destruir. Ele é um anjo caído. Seguindo aqui neste trabalho que dá a informação necessária para isso, preste bem atenção. Números 18, 26. Estamos agora no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor. Vejam bem isso aqui, os dízimos dos dízimos. Aqui nós temos outro desvio que muitas igrejas estão fazendo. Estão pedindo a oferta alçada aos membros da igreja. Estão pedindo oferta alçada aos empresários, a pessoas do povo que nem conhece, nem sabe o que é isso. Sendo que a oferta alçada diz aqui: quando receberdes o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança. Eles recebiam para o seu sustento, porque os levitas não herdaram nada. Eles eram uma tribo que não herdou nada. Eles herdaram pequenas propriedades para depositar os animais de oferta e para se sustentarem em volta das cidades. Então os dízimos é que sustentavam eles. Quando vocês receberem isso, deles oferecereis oferta alçada ao Senhor. São os sacerdotes que têm que oferecer oferta alçada, porque só o sacerdote recebe dízimo. Vejam bem os desvios que estão acontecendo por aqui. Inventam ofertas, oferta alçada, votos para prosperar e outros meios de explorar o povo de Deus. Mas a oferta alçada quem deve dar é o próprio sacerdote, ministro, pastor que recebe os dízimos da igreja. Mais um detalhe da corrupção. Tem muita gente que pensa que a corrupção nasceu agora, no governo do PT. Está muito enganado. Isso é coisa velha. Voltando a Hebreus 5, nos diz ali: ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. No versículo 12 de Hebreus 7 nos diz assim: pois quando se muda o sacerdócio mudou. Não é mais levita, não é mais genealogia. Necessariamente há também mudança de lei. Mudou o sacerdócio, mudou a lei sacerdotal. Tem muita gente por aí pregando e dizendo que mudou a lei. Não existe mais lei. Mudou a lei sacerdotal, não os mandamentos. A lei sacerdotal acompanha o sacerdócio. Mudando o sacerdócio, ficou em Cristo. Os sacerdotes, os profetas, os ministros, os obreiros, os pastores, todos eles que são sacerdotes consagrados, reconhecidos, registrados, reconhecidos legalmente, são estes os sacerdotes de hoje que podem e devem receber as ofertas e os dízimos. Não receber dízimo ou oferta para prosperar. Deus é justo. Ele vai dar o que a pessoa faz, ela recebe. Mas a obra da salvação não é comprada com dízimo nem com oferta. O único Salvador é Jesus Cristo. Apocalipse 1,6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Vejam bem, tem gente que diz
que não existe mais sacerdote, que não existe mais sacerdócio, puxando o tapete da igreja e puxando o pessoal para as suas associações, para as suas empresas, porque na verdade existem muitas igrejas hoje que são empresas. Apocalipse, isso é Novo Testamento, diz aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Existe sacerdócio sim. Quem disse que o sacerdócio foi abolido? Esses aí da internet que ficam provocando e se dizendo entendidos, não entendem nada. Provocaram inclusive o Malafaia, os líderes reconhecidos, mais conhecidos daqui do Brasil, para uma discussão dizendo que não existia mais sacerdócio, nem dízimo, nem oferta, nem nada. Certamente o interesse deles é botar dinheiro no bolso e puxar o tapete da igreja servindo a Satanás. Quem disse que o sacerdócio foi abolido? Que os seus descendentes, que só os descendentes de Levi podem receber dízimo, os corruptos. Malaquias 3,7. Agora entramos nos versículos que falam e ensinam sobre o dízimo e a oferta. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tornar a obedecer a Deus, a servir a Deus e a buscar a comunhão com Deus e seus semelhantes. Versículo 8 de Malaquias 3. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vejam bem que ele diz aqui, e esses entendidos, metidos a entendido, que não sabem nada, dizem que aqui é Antigo Testamento e que está falando com Israel. Aqui o versículo é muito claro. Roubará o homem a Deus, o homem. Roubará o homem. Roubará o homem. Não a tribo, não a Israel. Roubará o homem a Deus. Ele está falando com Israel, mas está falando com o homem. Não fala em um povo, ele fala no homem. Descendência, mas o homem. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Aqui ele está falando com Israel. Vocês e toda a nação, diz a Escritura, identificando que o povo escolhido foi um povo consciente de suas obrigações. Eles sabiam que não poderiam deixar de cumprir com as leis sacerdotais. Jesus veio para cumprir o prometido ao povo escolhido, a nação de Israel. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as portas, as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus nos mostra que usou o povo de Israel para abençoar toda a humanidade, com os seus exemplos. Versículo 11 de Malaquias 3. Por vossa causa repreenderei, o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por vossa causa, por aquele povo obediente, por vossa obediência, por vossas obras. Lembre sempre da fé, mas das obras. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para que todo Israel, a saber, estatutos e juízos, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Hoje, para todos, a nova aliança não faz acepção de pessoa, não dá regalia a grupo ou linhagem, genealogia. Romanos, agora entramos em Romanos, Novo Testamento, 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Dízimo, oferta não salva.
É a confiança, é a comunhão com Deus, é a obediência que leva a essa comunhão e a fé. A salvação não é dada pela lei, para que ninguém compre a sua salvação por oferta ou obediência hipócrita. Mas a obediência à lei leva a comunhão a estar sob a graça terrena, abençoando aos outros e sendo abençoado. Leva a obediência a manter a porta da salvação aberta para todos os que quiserem entrar e conhecer a boa nova que é Cristo. Atos dos Apóstolos, quero ser rápido aqui, 13:39. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei faz uma parte e dá educação e abençoa todo o que crê e obedece. A justificação é dada gratuitamente pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Atos 13:40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vejam bem que nós estamos no Novo Testamento, nós estamos mostrando que o Novo Testamento, que a igreja tem dízimo, tem oferta, e que é uma responsabilidade, um compromisso do membro, oferta quem quer, dá dízimo quem quer, ninguém é obrigado. Mas notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito lá nos profetas, avisando que o Antigo Testamento avisou e ensinou. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Olha o aviso aqui. Também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Está descrito todo o trabalho que eu fiz aqui. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha aí. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha aí a verdade. Versículo 3, 2 Pedro 2:3. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós. Não falei? Farão comércios de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro 2:3. Estão avisados e preparem-se para viver na presença daquele que requer justiça, obediência e santidade. Mateus 22:21. Responderam, falando em tributos, responderam e disseram: de César a Jesus. Eles estavam falando em tributos. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus disse que a igreja não precisa ficar sem pagar imposto. Dai a César o que é de César. Mas disse também: dai a Deus o que é de Deus, que as ofertas e os dízimos estão incluídos na obra da salvação, sustentam a obra da salvação. Mesmo sem terem especulado sobre o dízimo, mas apenas falando sobre os tributos, Jesus salienta a necessidade de dar a Deus o que ele requer para que a porta da salvação, a igreja, fique aberta. Os que dizem que não devemos ofertar, porque o Novo Testamento nada tem sobre isso, estão enganados ou estão querendo enganar o povo. Pequeno trabalho que fiz para vocês, para que as pessoas fiquem conscientes e escapem da mão desses falsos hipócritas e ignorantes que estão por aí lavrando um caminho que não existe, uma salvação e uma prosperidade que não existe, uma realidade teológica que não existe. Muito obrigado pela audiência de vocês, nos acompanhem sempre, se Deus quiser nós estaremos aqui todos os sábados, a partir das 18 horas aqui na Rádio Atualidade de Butiá, levando uma mensagem de ensino, ou de pregação, ou de notícias para vocês. Deus abençoe a todos, encerro aqui o Tweetcast e também aqui a gravação para o YouTube.